Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linhagem. Isto é apenas no começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Confesso aos irmãos que, quando estava preparando a pregação, e fiquei pensando assim: o que trazer para a igreja no último domingo do ano? Não tem nada de místico o último domingo do ano. Ele não é mais ou menos importante do que os outros domingos, mas eu creio que todo final de ano é um momento de reflexão. É natural isso para o ser humano, para que nós possamos olhar para trás e ver aquilo que foi executado com excelência, olhar para trás e ver aquelas coisas que nós pensamos em fazer e não conseguimos fazer. E também é um marco de olhar para trás e para frente, o que será? É normal, é natural. Logo, na minha oração era: Senhor, o que dizer para minha amada igreja no último domingo do ano? E orando e fazendo minhas devocionais, o desafio de que a nossa vida é feita para fazer o nome de Deus grande. Então o desafio dessa noite é, através deste episódio da Torre de Babel, um episódio bem conhecido. Espero que você entenda o meu raciocínio essa noite em relação ao texto, porque quero trazer de uma forma mais técnica o texto, porque nós estamos acostumados com a Torre de Babel na EBD, né? Até uma história um tanto quanto engraçada, né? Ali eles estavam construindo uma torre e de repente todo mundo começou a falar uma língua diferente uns dos outros e tudo se confundiu. Mas este episódio nos traz algumas lições importantíssimas. E nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre as lições que este texto deixa ao nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas em um ano, você sabe quantas horas, minutos e segundos tem um ano? Um ano tem 12 meses, né? Estamos em dezembro, o mês do qual eu faço aniversário. Tem 365 dias. 8.760 horas, então estamos aí quase em 8.700 horas já, porque falta 50 horas mais ou menos para acabar o ano, aproximadamente. Você que é melhor de conta do que eu, logo você vai falar que talvez esteja errado por 1 ou 2 horas de diferença. Temos 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Você já parou para pensar nisso? Bastante, né? Bastante tempo.
E aí eu parei nos segundos, não fui para milésimos e milésimos de segundos, que eu acho que aí ficaria até difícil de eu dizer aqui quanto tempo tem em um ano. Mas a minha grande pergunta para você essa noite, para nós tirarmos algumas lições, é: de todo este tempo, quanto tempo você usou para a glória de Deus? Reavalie esse seu coração, o seu ano. Quanto tempo você usou para a glória de Deus? Se Jesus estivesse aqui corporeamente, chegasse para você e falasse assim: fulano de tal, de todos esses minutos que eu te dei de vida, de saúde, quantos você usou para a minha glória? Para que o meu nome fosse conhecido, para que eu fosse notado através da sua vida? Eu não sei qual seria a sua resposta. Uma coisa eu confesso à igreja: apesar de ser ministro do Senhor, confesso que poderia ter feito mais. Sabe por quê? Porque para Deus nós sempre temos que fazer mais para a honra e glória no nome de Deus. Quero te lembrar algumas coisas antes de entrarmos no texto propriamente dito. O povo de Deus foi criado com um propósito, uma linhagem. Antes de chegarmos aqui na Torre de Babel, temos a criação, quando Deus cria o homem, né? Aquela outra historinha de EBD muito bacana, que Deus ele criou um jardim muito bonito, colocou o homem, né? Criou o homem para dominar sobre os outros animais. Só que ele olhava para o homem e falava assim: esse homem, falta alguma coisa para ele. E aí ele fez a mulher, Eva, da sua própria carne. E ali Deus fez uma aliança com Adão, dizendo assim: olha, você pode comer do que você quiser, o que você quiser você come, só tem uma árvore que é do bem e do mal que você não pode comer. O tempo se passou, e o ser humano, entendendo que ele tinha nascido para a glória de Deus, na perfeição, não existia pecado no jardim do Éden. Ali existia um relacionamento puro, simples, que não precisava de nenhuma ponte, porque o homem ele era perfeito, criado por Deus, estava agora perfeitamente conseguindo exercer o seu propósito ali no jardim do Éden, que era glorificar a Deus através da sua vida numa complenitude total. Só que isso, mais uma vez, há uma inversão de valores, né? O homem acha que ele sabe mais do que o próprio Deus, ele quer algo a mais. Deus diz: não é por aí, não faça isso. Ele quer fazer diferente. E aí acontece um outro evento, que é a queda do homem. Que o homem agora ele é expulso do jardim do Éden por um ato de misericórdia de Deus, porque dentro do jardim havia a árvore da eternidade. Logo, se o homem comesse a árvore da eternidade, estando em pecado, ele seria eternamente pecador. Agora, não mais podendo ter a redenção, e nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é cristocêntrica, então não podendo mais ter a redenção em Cristo Jesus, e sendo eternamente vivendo em seus delitos e pecados, e não podendo na complenitude adorar a Deus e glorificar o seu nome para sempre. Então, num ato de misericórdia, eles são expulsos do jardim. E aí, imagine só, toda a sociedade agora debaixo do pecado. Aí tem um episódio, que não é um evento, mas um episódio em que um irmão mata outro irmão, que a gente diz que foi o primeiro homicídio da face da terra, onde Caim mata Abel, por um simples fato de uma inveja, de um egoísmo, porque o coração de Abel era ligado ao de Deus, mas o de Caim não dava as primícias a Deus. E aí aquilo foi aumentando, e lá no jardim do Éden, Deus disse que o homem precisava se multiplicar, ser fecundo e povoar a terra. Por quê? Porque Deus elegeu um povo, criou um povo, que é a raça humana, e depois ele vai eleger Israel mais para frente, para que a terra visse através da vida do ser humano a glória de Deus. Só que neste meio tempo aconteceu todas essas coisas. E aqui, agora, na Torre de Babel, logo depois que Deus olha para a terra e fala assim: não dá. E aí tem uma expressão que diz que Deus se arrependeu da criação do homem. Este arrependeu-se, se você for na língua original, você vai ver que não é um arrependimento que nós estamos acostumados. É uma tristeza profunda. Então não é que Deus se arrependeu de algo que ele tinha feito, mas ele se entristeceu pela situação que a humanidade se encontrava. E aí ele fala para Noé, levanta Noé e fala assim: agora faça uma arca.
E durou aproximadamente 100 anos para que a arca de Noé fosse construída. E neste tempo ele falava assim para as pessoas: olha, vocês precisam se arrepender, a situação não está boa, Deus não está se agradando. Mas só Noé e sua família entraram na arca. Inclusive alguns de sua família entraram pela misericórdia de Deus, pela fé de Noé. Só que depois que o dilúvio vai embora, e agora novamente Deus faz uma aliança com Noé, dizendo assim: agora vocês têm que ser fecundos e têm que se multiplicar. Novamente Deus faz essa aliança com Noé, falando assim: gente, eu quero que isso se espalhe, eu quero que minha glória se espalhe por este mundo. Acontece um episódio meio triste entre os filhos, um dos filhos de Noé, no qual ele se embriaga. No capítulo 9 e 10 você pode ver isso, de Gênesis. Ele tem ali um momento de embriaguez com o vinho, e ele está nu. E naquela época, um filho ver seu pai na nudez era algo desprezível, era um ato de falta de respeito. E neste ato, um de seus filhos vai até o seu pai querendo cobri-lo. Talvez a gente vai dizer assim: nossa, mas a intenção do coração dele era tão boa, ele queria dar uma ajuda ali para o pai que estava numa situação, meio deplorável. E logo depois disso, Noé, quando ele desperta, ele amaldiçoa, dizendo assim, que aquele filho seria agora servo e não servido, estaria em escravidão. Depois de todos esses acontecimentos, a gente vê agora a Torre de Babel, que é mais uma tentativa do ser humano do que de se engrandecer e de fazer as coisas do jeito que acha que é o melhor. E aí diz assim: mas o que isso significa? Significa que o plano de Deus era um povo que atendesse o seu senhorio. Infelizmente isso não aconteceu e continua nos dias de hoje não acontecendo. Sabe por quê? E aí eu quero conversar com vocês essa noite o que a Torre de Babel nos ensina. Com o pecado há uma inversão de valores. O Senhor se torna servo e o servo se torna Senhor. Sabe o que isso significa? Que nós fomos criados para sermos servos de Deus e glorificado e gozá-lo para sempre. Mas o homem pecador, e antes do pecado mesmo entrar no mundo, o que aconteceu foi uma inversão. O homem querendo se autogratificar, adorar a si mesmo, achar que ele sabe das coisas, que Deus talvez, ele é alguém lá em cima. E nessa inversão, mais uma vez que somos salvos, podemos ver a glória de Deus. E depois disso a gente vê que através de Cristo Jesus nós podemos novamente ter essa inversão, agora de escravos do pecado, salvos pela graça, podendo agora glorificar o nosso Criador e Salvador, servindo Ele como servo e não nos servindo. Veja, através da Torre de Babel, o que o pecado pode fazer na sua vida e na minha vida. Primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos, o versículo 1 e o versículo 2 do texto lido é: o pecado pode trazer distanciamento de Deus. Leia comigo o versículo 1 e 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linhagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo deles, eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Nós sabemos que Deus tinha um plano traçado, onde Ele queria que o seu povo se instalasse. E depois que aconteceu o dilúvio, tem um lugar do qual era perto de onde foi o Éden, mas o povo de Deus prefere falar assim: não, eu quero ir para o outro lado. E a Torre de Babel, mais uma curiosidade para você saber, a Torre de Babel posteriormente seria ali dado onde é a Babilônia. A Babilônia, depois de muito tempo, fez com que o povo de Deus fosse cativo. Ali deu-se a origem de um povo do qual Deus não se agradara. Então a Torre de Babel foi nada mais do que o povo se distanciando do que Deus tinha de rota para eles. E aí, eu não sei se você lembra, mas nós tivemos uma série chamada GPS. O que é o GPS? Quando nós vamos viajar, o que nós fazemos com o GPS? Nós colocamos a rota que queremos ir, e ele traça exatamente o caminho que nós vamos fazer com o carro, a pé, de bicicleta, de avião, não sei se... Acho que tem avião, tem GPS, eu nunca fui piloto de avião e não conheço nenhum piloto de avião, mas eu acho que o próprio avião deve ter um GPS, para traçar a rota, para saber por onde você vai.
E a rota de que Deus tinha para o seu povo era totalmente outra. Mas aqui o texto começa a dizer assim: ora, a terra havia apenas uma linhagem, um povo só, poucas pessoas, porque o mundo tinha sido acabado em água. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, então eles foram embora da onde Deus queria que eles estivessem. Sabe o que o pecado faz comigo e com você? Isso mostra que Deus tem uma terra para aquele povo, mas o homem procura o que acha melhor. Tem alguma semelhança comigo e com você hoje? O distanciamento de Deus, Deus diz assim: Felipe, não minta. E eu vou lá e minto. Diz: Felipe, não fale palavras torpes. E eu vou lá e falo. O que eu estou dizendo? Eu estou me distanciando de Deus através do pecado, dizendo assim: o que eu acho que é melhor, eu vou fazer. Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Só que nós, como homens pecadores, procurando fazer o que achamos melhor. Estes homens, essas pessoas, foram para uma terra das quais eles escolheram ir. Não foi Deus quem enviou. E olha para você, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3. Quando Deus elege Abraão, escolhe. Olha a diferença de um povo que é escolhido por Deus e obedece ao chamado de Deus, e um povo que escolhe sozinho o chamado para fazer as coisas de Deus. Então, leia comigo o capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a diferença. Em Babel, o povo querendo sair para onde eles queriam, para fazer o nome deles conhecido. Já com Abraão, é Deus dizendo assim: eu quero que você vá para uma terra, a qual te mostrarei, e lá eu farei o teu nome grande. Não é o ser humano dizendo assim: eu quero ir para tal lugar e fazer o meu nome grande. É totalmente ao contrário, vem de Deus para o ser humano, e não do ser humano para Deus. Só que a Torre de Babel, a gente vê que é o homem distante dos planos de Deus, buscando sabedoria em si mesmo, e fazendo aquilo que ele acha que é melhor para a sua vida, e para a sua honra e para a sua glória, e não para a glória de Deus. Lá em Mateus 15, versículo 8 e 9, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Será que eu e vocês temos sido assim? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa linhagem, a gente vê que era um povo que conhecia a verdade, mas eles só diziam, eles estavam preocupados com aquilo que eles achavam melhor. Será que a gente tem confessado a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus? Porque o pecado traz distanciamento de Deus. O pecado faz com que você vá para outra terra. O pecado faz com que você não mais viva para a honra e glória de Deus. E lá em Efésios 5, 6 vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe aquela expressão que falar até papagaio fala? Alguém já ouviu essa expressão? Não adianta você falar que você faz tudo para a glória de Deus, não adianta dizer que você não está vivendo uma vida longe de Deus, distante, que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, sendo que seu coração está totalmente longe das coisas de Deus. Qual é a terra que você tem estado? Você tem buscado estar perto daquilo que Deus tem para a sua vida e para a glória dele? Eu bato sempre na tecla de que é uma alegria ver a igreja cheia, tanto pela manhã quanto à noite. Eu bato na tecla que domingo é dia do Senhor. Nós temos que estar na casa dele. Nós temos que amar as coisas de Deus. Se é um sacrifício para você ler a Bíblia, alguma coisa está errada. Talvez o pecado está te cegando a ponto de você estar no distanciamento de Deus e não estar mais se preocupando com aquilo que Deus tem para a sua vida.
Este povo virou as costas. Posteriormente a isso, nós vamos ver também lá Sodoma e Gomorra, quando Deus diz ali para Ló e sua família: saiam, vão embora e não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. E é como que a música diz: e se deu mal a mulher de Ló. Por quê? Mais do que o simples fato dela olhar e colocar a sua fronte atrás, era o coração dela dizendo assim: tudo bem, eu sei que as coisas estavam acontecendo ali, mas não queria estar saindo de lá. Enquanto crente hoje em dia diz, confessa o Senhor com a boca, diz que ama a Deus, mas não quer abandonar as coisas que não agradam a Deus. Como que você vai glorificar a Deus, estar perto de Deus, se você não quer abandonar as velhas práticas? Se você quer continuar fazendo as coisas que lhe agradam e não que agradam a Deus? Como? Então a primeira lição que a gente tira é que o pecado traz distanciamento de Deus. Este povo aqui estava em pecado, estava indo para uma terra da qual não era pertencente a quem era o povo de Deus. Só para que você também entenda outra questão histórica desta questão, depois a gente vai ver que a construção é uma zigurate. O que é isso? É uma construção que hoje ainda existe algumas ruínas naquele local, que é uma forma circular. Então aquelas histórias que você lê, né, quando você é criança e vê a Torre de Babel daquele jeito, é exatamente isso. Mas posteriormente isso, as zigurates foram usadas para adorar a outros deuses. Era uma forma de tentar se aproximar mais dos deuses que eles criaram na cabeça deles. Então isso foi o pontapé inicial para que as pessoas agora pudessem estar adorando outros deuses, mais uma prova do distanciamento de Deus. Outra coisa que o pecado traz na sua e na minha vida, fazer com que você busque sua própria glória. Aqueles que estão distantes de Deus não estão se preocupando com a glória de Deus. Aqueles que estão distantes de Deus estão preocupando com o seu próprio interesse. E no versículo 3 e 4 vai ficar claro isso. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu quero destacar uma parte do versículo: e tornemos célebre o nosso nome. Este povo que foi para um lugar onde Deus não queria que eles fossem, então o pecado trouxe um distanciamento. É um povo agora se preocupando com a sua própria glória, com o seu próprio eu. E aí temos um problema, porque o final principal do homem é a glória de Deus, e não fazer o seu nome grande. Alguns dias atrás eu tive o privilégio e a responsabilidade incumbida por Deus de ser ordenado ministro. E quando isso acontece na vida de um ser humano, uma coisa fica muito clara na minha mente: a glória é de Deus. Não é o Felipe que é bom, não foi o esforço, as coisas que eu fiz no seminário, que o seminário fez por mim, que me levaram a ser um ministro da palavra de Deus. Não foi eu ter saúde, não, foi porque Deus colocou eu aqui para que eu pudesse ser o ministro da palavra dele. Mas não porque eu sou bom, eu sou pecador, sou falho, mas me colocou porque Ele tem que ser engrandecido através da minha vida, através do ministério. Como todas as pessoas aqui têm que entender o que Deus tem para a vida de vocês, para que o nome dele seja engrandecido através da sua vida. Eu costumo dizer que se você é uma enfermeira, você é uma enfermeira para a glória de Deus. Se você é um fazendeiro, você é um fazendeiro para a glória de Deus. Se você é um pedreiro, você é um pedreiro para a glória de Deus. Se você é uma faxineira, você é uma faxineira para a glória de Deus. Você não está fazendo uma faxina para que o seu nome seja visto. Você está fazendo isso para que o nome de Deus seja visto através da sua vida. Você não é um policial para a sua glória, você é um policial para a glória de Deus. E poderia dizer aqui N profissões: você não é um arquiteto, uma arquiteta para a sua glória, para a glória de Deus, um engenheiro, uma engenheira para a sua glória, mas para a glória de Deus.
Não é o seu nome que tem que ser célebre, é o nome do seu Salvador, Cristo Jesus. Só que aqui, quando você está distante, o pecado faz com que você se preocupe com o seu nome ser célebre e não com o nome de Deus ser célebre em sua vida. Lá em Romanos 8:36 vai dizer: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Sabe o que significa? Que para tornar o nome de Deus grande, muitas vezes você vai ter que o quê? Se desfazer daquilo que você gosta. Muitas vezes você vai ter que enfrentar tristezas que não é muito agradável, e principalmente como ovelhas entregues ao matador. Sabe por quê? Porque para que Deus seja visto, nós temos que morrer todos os dias para nós mesmos. É simples. Sabe como Deus vai ser visto na sua vida? Cada vez mais você mortificando o seu eu. Isso é fácil? Não. Mas com a graça de Cristo e com o amor de Deus, que enviou o seu único Filho Jesus, como acabamos a série do domingo passado falando sobre o nascimento de Jesus, e ter a mente de Cristo, você pode agora então fazer as coisas para a glória de Deus. Porque o pecado que te distanciou de Deus te trouxe a morte espiritual. Uma vez que você está em Cristo, você é transformado. E transformado agora você pode ter uma nova mente em Cristo Jesus, sendo transformado todos os dias e fazendo tudo para a honra e glória do nome dele. Mas para isso você vai ter que morrer para você todos os dias. Para isso os seus desejos terão que ficar de lado cada vez mais. Eu sei que a santificação é um processo, eu sei disso. Para cada um Deus tem um relacionamento e um jeito de lidar diferente. Mas uma coisa eu sei, que você tem que estar numa crescente, numa espiral ascendente, que Cristo tem que estar sendo glorificado através da sua vida. Não tem como você olhar para o ano de 2019 e falar assim: nossa, eu sou crente, mas 2018 eu cresci mais em Deus, e tudo que eu cresci em 2018 agora eu perdi isso. Não, porque a vida com Deus, por mais que temos dificuldades, altos e baixos, é uma espiral ascendente, sempre cada vez sendo mais parecido com Cristo. Logo, somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matador. Você já colocou isso em sua mente? Para que o nome de Deus seja célebre e não o seu, você tem que oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso não é tão simples, mas você tem a capacidade do Espírito Santo disso através da palavra de Deus. Nós temos o que precisamos e só o que precisamos, porque uma vez que fomos selados pelo sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo que vem habitar em nós, nós temos agora a autoridade para lutar contra o pecado. Nós somos livres, libertos da escravidão do pecado. Aí eu pergunto: o pecado tem feito com que o seu nome seja célebre e não de Deus na sua vida? Outra coisa que o pecado faz na vida do ser humano, ele é fazer a grandeza de Deus ser deturpada. Sabe o que isso significa? Que uma vez que nós estamos longe de Deus e fazendo as coisas do jeito que nós achamos melhor, a grandeza de Deus vai sendo esquecida em nossa vida. Essas pessoas que queriam construir uma torre e ficarem conhecidas e fazer o seu nome grande, já estavam com o conceito de Deus totalmente deturpado em sua cabeça. Olha o versículo 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Os filhos dos homens são quem? Eu e você, os pecadores. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Os seres humanos estavam construindo uma torre. E olha o versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Algumas coisas. A primeira coisa no versículo 5 está dizendo que Deus teve que descer até o homem. Sabe o que está querendo dizer aqui no texto? É a pequenez minha e sua como ser humano, pecador. Aqueles homens estavam se achando: não, a gente vai fazer uma torre que vai chegar até Deus. Só que o texto faz questão de mostrar que Deus está falando assim: eu vou ter que descer lá, porque eu sou tão grande, e eles são tão pequenos perto de mim, que eu vou ter que descer até eles. Então, fica notório que Deus está querendo mostrar aqui nesse texto, que a grandeza dele não se compara nem de perto a quem nós somos. E é este Deus que, ao invés de estes homens servirem, amarem, adorarem e engrandecer a Ele, estavam fazendo ao contrário, queriam o nome deles sendo lembrado e célebre para sempre. O que diz no versículo 6 é que
não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O que está querendo dizer aqui neste texto é que Deus não ia agora mais intervir, acabando ali com a raça humana naquele momento, porque Ele já tinha dado o dilúvio. Agora o que acontece? Ele está dizendo assim: agora eu não vou mais intervir acabando com tudo. Então ele diz assim: não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então os homens vão tentar fazer e eu não vou mais acabar com isso. Eu vou permitir algumas coisas. E o que eu quero dizer para você é que, para que às vezes você veja a grandeza de Deus na sua vida, às vezes Deus permite algumas coisas na sua vida. Talvez Ele permita uma doença. Eu não estou dizendo que Deus está lá em cima louco para te mandar uma doença, não é isso. Mas talvez Ele permita que você passe por alguma dificuldade, para que você focalize novamente e entenda a grandeza de quem você serve. Conversando com várias pessoas, conhecidos, amigos, e já ouvi tantas histórias de pessoas dizendo assim: nossa, eu achava que eu entendia quem era Deus, mas depois de tudo isso que eu passei, hoje realmente eu sei quem é Deus na minha vida. Como não lembrar de Jó, né? Ele chega no final, ali no capítulo 42, dizendo: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando estamos longe de Deus e o pecado está dominando a nossa vida, sendo você salvo ou não, sendo aqueles que já tiveram um encontro genuíno com Deus, mas em algum momento deixaram isso escapar e estão vivendo a vida do jeito que acham melhor, ou aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, que continuam vivendo a vida para si mesmo. Eu não sei qual é o cenário do seu coração. Deus sabe, você também. A questão é que quando estamos em pecado, a grandeza de Deus fica ofuscada. Porque quanto mais perto de Deus, mais você vê o quanto Ele é grande. Quanto mais você caminha com Deus, mais você vê o que Ele é capaz de fazer. Quanto mais perto de Deus, mais miserável você se sente, porque você percebe diante de quem você está e o que está acontecendo na sua vida. Uma ilustração simples para que a gente possa entender isso é: se você está no escuro e acende uma luz, você consegue ver onde você está. Essa luz é Cristo brilhando na sua vida e você entendendo a sua situação, você olhando para dentro de você mesmo e falando assim: gente, não é possível, e mesmo assim Deus por misericórdia me salvou. Então, uma vida que você não está em pecado, você cada vez mais percebe a grandeza de Deus. Agora, quando você está longe de Deus, você vai deturpando a grandeza de quem é Deus em sua vida. Estes homens estavam deturpando quem era Deus e o que Ele era capaz. E o texto faz questão de mostrar que Deus teve que descer, né? É interessante porque 2 vezes aparece essa expressão descer. É Deus mostrando que Ele é muito grande perto do ser humano. Não importa o feito que você faça. Primeiramente, se você chegar a um grande feito, foi porque Deus permitiu e te capacitou. E mesmo sendo um grande feito, não chega nem a um resquício da glória de Deus e quem Ele é. Ele quem nos criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sei que dá uma na sua cabeça, porque dá na minha. Algo que sempre existiu. Pense em algo que sempre existiu e que o fim é em si próprio. Difícil, né? Pois é, a mente humana não tem a capacidade de perceber e entender a grandeza de Deus. E quando estamos longe, estamos distanciados pelo pecado, buscando a nossa própria glória, nós temos uma visão deturpada de quem é Deus e de sua grandeza. Lá em Jeremias 10, 6 e 7, vai dizer: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ninguém é semelhante a Deus. Eu não sou, você não é. Nenhuma criação ou criatura é semelhante ao seu Criador. E aí você pode tentar contextualizar isso para os dias de hoje. Por mais que o homem tente e faz o clone, e faz isso, e faz robô, e faz aquilo outro, nunca a criação é maior do que o seu Criador. Nunca. Logo, quem nos criou foi Deus, e nós nunca seremos nem perto do que Ele é.
então realmente você possa estar entendendo que o distanciamento, como esse povo foi para uma terra que não era para eles estarem, Deus tem um plano na sua vida, tem uma terra para a sua vida. Não é para que eu e você procuremos o que é melhor para nós, nós temos que procurar o que Deus diz que é melhor para nós. Logo, temos que fazer as coisas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. E cada vez mais eu fazendo isso, eu vou entender quem é Deus e o que Ele simboliza na minha vida, entendendo a grandeza do Deus no qual eu sirvo. E depois de entender o que o pecado pode fazer ou não fazer em nossa vida, eu quero mostrar que toda a glória é dada a Deus. Toda a glória é de Deus. Versículos 7 ao 9: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linhagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Qual era o plano de Deus que eu comecei falando na minha pregação? Ele fez um povo, fez o ser humano, para que o povo agora se espalhasse por toda a terra, para que a glória dele fosse vista, certo? O que está acontecendo aqui? Babel significa confusão. Ele está confundindo as pessoas para que elas se espalhem e que o plano dele seja cumprido. O homem pode se espernear. Como não lembrar da história de Jonas? Vai para um lugar. Não, vou para outro. Esse povo, eu não quero ir para lá. Esse povo aí possivelmente judiou dos seus antepassados, agora ele quer que Deus vá lá e pregue arrependimento àquele povo. Só que não adianta. Os planos de Deus não deixarão de ser cumpridos, não importa o que façamos. Quer você queira, quer você não. E toda a glória é de Deus. Agora aquele povo se espalha. E como não lembrar de Atos, quando agora no dia de Pentecostes, quando o povo está alinhado aos pensamentos de Cristo, ao pensamento de Deus, e quer ser um povo só, ao invés de confusão, o que nós podemos dizer? Que tem o quê? Entendimento. Enquanto a pregação e a exposição da palavra era colocada, as pessoas entendiam em sua própria língua. Sabe o que significa? Muitos teólogos vão dizer que é ao contrário, é o contradizer o que aconteceu na Torre de Babel. Porque a Torre de Babel, o homem estava tentando fazer o seu nome grande e com o seu orgulho querendo buscar aquilo que era melhor para a sua vida, e Deus agora confunde para que ele se espalhe e para que o plano de Deus seja cumprido. E agora em Pentecostes, Deus mostra que aquele que ama a Ele de todo o coração, não há dúvida, não há desentendimento, há uma união, e há agora Deus mostrando que Ele unifica. Existe um povo de Deus, e todos aqueles que engrandecem o nome de Deus, um dia estarão com Cristo eternamente. Lá em Abacuque 2,14 vai dizer: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este era o plano, continua sendo o plano de Deus, que o nome dele seja grande em toda a terra. E o legal é que não importa o que o ser humano faz, a glória de Deus será vista e um dia todo joelho se dobrará. Mas cabe a nós querermos fazer parte deste privilégio de engrandecer o nome de Deus. 2019 está acabando. Como foi seu 2019? Você foi para uma terra que não era a terra para que você estivesse, assim como esse povo fez? Você procurou fazer a sua glória, o seu nome ser conhecido onde, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no futebol que você joga, no videogame que você joga, ou em qualquer lugar, no seu relacionamento, no seu namoro, nas suas amizades. Será que você, por consequência de ter se esfriado, você não tem
realmente entendido a grandeza do Deus que você serve? Essas pessoas esqueceram o Deus que elas serviam. Essas pessoas esqueceram quem era o Deus criador de todas as coisas. Essas pessoas já tinham esquecido da misericórdia de Deus. Essas pessoas queriam o nome delas grande. Mas uma coisa eu te digo, que toda a honra e toda a glória é de Deus. E é um privilégio poder fazer parte deste plano. Você tem feito parte daqueles que confundem e são instrumentos de Satanás para envergonhar o Evangelho? Ou você tem feito parte daquele povo que realmente traz o esclarecimento vindo da parte de Deus através da sua vida? Eu concluo minha pregação então dizendo: estamos iniciando mais um ano. Quarta-feira, de terça para quarta, terça-feira meia-noite, nós damos início ao nosso ano de 2020. Estamos iniciando mais um ano, e como você pretende usar o tempo que Deus lhe concede? Hoje, o último domingo do ano de 2019, qual será a sua postura com o seu Criador? Use sua vida para engrandecer o nome dEle, lembrando que o maior é o que está em nós, Cristo, do que aquele que está no mundo. Use os seus dias para honrar e glorificar a Deus em cada instante da sua vida.